Boa noite, pessoal, tudo bem? Agora são 7h01 da noite. Estamos atrasados um minuto, né? Você perdoa a gente? Que bom. A gente está aqui com muito carinho reunidos para essa live, para um tema muito especial. Hoje vamos falar sobre a Covid-19 e as 7 pragas. A gente está aqui nos canais do Bíblia Fácil, tanto do Facebook quanto do YouTube. Então você é muito bem-vindo. Que satisfação ter você aqui. Obrigado por reservar esse tempo nesta sexta-noite para a gente conversar um pouquinho sobre esse importante tema da Bíblia. E eu queria logo no início aqui falar para você dos estudos que a Novo Tempo tem. Nós temos vários estudos da Bíblia e vai aparecer aqui, já apareceu, né? biblia.com.br. Esse site você pode solicitar curso impresso, fazer curso online, fazer download do PDF dos estudos. Olha, é uma central de estudos da Bíblia, biblia.com.br. Ao longo da live vai ficar aparecendo esse QR Code aí, e se você apontar a sua câmera para ele, você já cai lá no nosso site para você fazer o estudo que você desejar, tá bem? Então a propaganda tá feita aí. Eu disse para vocês que nós teríamos brindes, né, na live de hoje. Eu queria mostrar para você aqui o que nós vamos sortear. Você que gosta das profecias de Daniel, vamos sortear aqui, ó, 2 boxes desse aqui, ó, Daniel, as profecias de Daniel. É o programa Bíblia Fácil Daniel que nós fizemos, uma temporada gravada, né? São 2. Aqui tem 2 boxes, mas acho que são 4 ou 5 DVDs. Nós também vamos sortear aqui esse box do Apocalipse, para você que gosta de Apocalipse. Inclusive aqui também tem o tema das 7 pragas. E esse aqui é aquele material que eu produzi com o Dr. Alberto Tim sobre a Reforma Protestante. Vamos sortear isso também. E vamos sortear também o meu livro que eu escrevi sobre o Apocalipse e a Batalha Final. Então esses são os brindes, serão 2 kits com tudo isso que eu acabei de falar. Ah, e tem mais também. De repente, você pode contribuir para a gente sortear também uma Bíblia Andrews, ok? Eu vou explicar a você depois a condição para a gente sortear aqui essa Bíblia Andrews. Mas esses são os brindes para você. Como é que você faz para você participar? Você tem que acessar o nosso perfil lá no Instagram, tá bom? Você vai ter lá, você pode acessar @PRArilton, e lá nós postamos uma foto oficial desse evento. Essa foto está aparecendo aí para você. Essa é a foto oficial. Então você vai lá e você tem que seguir meu perfil no Instagram, @PRArilton, e o perfil do NT Play, que é NT Play Oficial, tá bem? Você segue esses 2 perfis e marca 2 amigos teus lá no comentário da foto, tá bem? Fazendo isso, você já estará concorrendo a esses brindes. Nós vamos então ter esses kits, vamos sortear todos esses kits durante a live e você pode participar desse sorteio. Falando um pouquinho mais do NT Play, você sabe que a Novo Tempo investiu alto, né, para a gente ter esse aplicativo aí, o NT Play, para que você tenha acesso a todo o conteúdo que é produzido na Novo Tempo num só lugar. Inclusive, esses programas que nas quartas-feiras eu apresentei aí por várias quartas sobre o Apocalipse, né, sobre a besta do Apocalipse e o 666, e todos os outros pastores que falaram sobre temas diversos, estão lá no NT Play. Você encontra também lá o Bíblia Fácil, as temporadas do Bíblia Fácil e todos os programas que tem na Novo Tempo. Estão lá num só lugar. Mais que isso, você tem lá conteúdos exclusivos no NT Play, como por exemplo os vídeos diários que eu apresento aí para você no WhatsApp, lá também eles estão lá, e outros materiais. Então curte a página nossa aí, @NTPlayOficial, lá no Instagram. E você pode acessar essa página para você poder ter acesso a todo o conteúdo que a Novo Tempo disponibiliza num só lugar, tá bem? Eu queria, no início dessa live, fazer uma oração especial, né, pelo estudo da Bíblia que nós vamos ter, e talvez você tenha algum pedido especial de oração. Então, eu vou pedir você que poste aqui nos comentários, né, da nossa live, pode postar nos comentários, que eles vão receber lá, e já vão me encaminhar aqui direto aqui para o meu WhatsApp alguns pedidos que eu irei ler, tá bem? Eu já vou ler alguns aqui para você. E outros também você poderá postar também. Deixa eu só ver aqui direitinho aonde que você pode postar. É ADV, você pode mandar também para o adv.st, onde que é, Kathleen, qual é o endereço? .st barra pedido de oração. adv.st barra pedido de oração. Você pode postar lá também
que nós temos uma rede aqui na Novo Tempo de mais de 13 mil voluntários. E essas pessoas são intercessores, que oram pelos pedidos de oração. Tá aí, adv.st/pedido de oração. Pode postar lá que nós vamos orar também. Mas pode agora postar na timeline aí, não sei se é esse nome, é o nome certo aí, Gleice, timeline, né, ou nos comentários da nossa live, que a gente vai ler alguns pedidos agora para fazer a oração. E eu queria convidar você então a pegar a sua Bíblia. A minha já está aqui sobre a mesa, tá? Deixa eu mostrar para você aqui. Nós vamos juntos abrir o livro sagrado de Deus hoje para estudarmos esse tema que é tão especial. Vamos estudar hoje a respeito da Covid-19 e as 7 pragas. Eu vou explicar para você direitinho como vai acontecer. Nós vamos dividir a live em 3 blocos. E no primeiro bloco nós iremos então falar sobre o tempo em que cairão as 7 pragas. Qual vai ser o momento que cairão as 7 pragas? Esse é o primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos falar sobre as 7 pragas. Vamos fazer uma descrição de cada uma delas. E no último bloco, como escapar das 7 pragas, né? Como se proteger para não ser atingido por elas. Esses são os 3 tópicos da live que hoje nós vamos ter, que estamos começando agora, tá bem? Um detalhe, no final do primeiro bloco e do segundo, eu vou fazer o sorteio dos brindes que eu falei para você, e eu também vou abrir para perguntas e respostas. Então é o seguinte, se durante a apresentação que eu fizer sobre esses tópicos, você tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, você então pode postar aqui nos comentários da live. Nós temos agora, nesse momento, 7 pessoas que estão moderando para a gente. Vamos pegar essas perguntas, né? Não todas, é claro, mas algumas dessas perguntas, vão mandar para mim aqui no meu WhatsApp e eu vou então estar respondendo, tá bem? Lembrando de mandar pergunta fácil, hein, gente? Porque aqui a Bíblia é fácil. Se a pergunta for difícil, manda por Na Mira da Verdade. Tá combinado? Então tá bom. Ó, já chegaram aqui pedidos de oração e eu queria orar aqui. Vamos orar agora pela Alessandra Machi. Ela pede oração pelo Júnior, um amigo dela que está na UTI. Alessandra, vamos orar, tá? Agora vamos orar pelo seu pedido. Chegou também um pedido aqui de Rene Araújo. Ele pede oração pela mãe dele, que se chama Rosa, e pelos amigos Roberto e Eduardo, que estão com Covid-19. Então, Rene, vamos orar agora, tá? Pelo seu pedido. Ele também pede que nós oremos pelas famílias enlutadas, né? Nesse momento difícil que o mundo está passando, vamos nos lembrar também dessas famílias. Também chegou aqui o pedido da Gilmara Guimarães. Ela pede oração por uma amiga, Giselda. Ela está internada em estado grave, ela precisa de um milagre agora. Eu creio que Deus está agindo por ela. Gilmara, vamos orar sim, tá? Pela Giselda, para que Deus possa cuidar dela e ajudá-la nesse momento. Chegou também outro pedido, Cléo Rodrigues. Ela quer pedir oração pela filha Beatriz, que está afastada da igreja. E o meu esposo Nelson, que está envolvido com o problema do alcoolismo. A Cleo, nós vamos orar também por sua filha e por seu esposo agora, tá? Inclusive por sua filha que está fora da igreja. Por falar em estar fora da igreja, deixa eu fazer um pedido. O tema de hoje vai ser muito especial, é um tema escatológico. Nós vamos falar sobre muitos assuntos daqui para frente na linha de cadeia profética. Agora, um detalhe. Se você tem um amigo, um parente que um dia pertenceu à igreja, que um dia esteve nos caminhos do Senhor e hoje não mais está, pega o link dessa live, manda para ele assistir também. Manda para os seus contatos. Nós queremos muito falar com essas pessoas hoje. Porque nós queremos orar para que hoje, essa noite, hoje, dia 19, sexta-feira, Deus possa fazer um verdadeiro milagre na vida dessas pessoas. Então, se você conhece alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, manda agora para ele, porque daqui a mais alguns minutos eu vou começar o tema, mas dá tempo ainda dele acessar, tá bem? E chegou aqui mais pedidos. A Tatiane, ela, Grefe, deve ser isso? Ela pede oração pela família dela para que se resolva logo um problema da guarda dos sobrinhos. É um problema que está na justiça. Ela está pedindo aqui, então, ajuda, tá bem? Também, Ângela Peixoto, ela pede que oremos pelos seus filhos que estão afastados. Ângela, se você puder, pega o link dessa live, manda para eles, peça eles para assistirem, quer seja pelo Facebook ou pelo Instagram, tá bem? William Maia, pastor, ore por minha família. William, nós vamos orar por sua família também, ok? Nós vamos então ter esse momento agora. Um abraço, viu, Davi? Davi está no YouTube conectado com a gente aí.
Vamos ter um momento de oração. Eu vou orar agora por esses pedidos que eu acabei de mencionar. Vamos ter outro momento de oração na live de hoje ainda. E você pode partilhar o seu pedido de oração no canal que eu dei para vocês, que está aí, que é adv.st/pedido de oração. Pode postar lá, que nós vamos ter milhares de intercessores orando também por vocês. Então vamos orar? Vamos elevar a nossa fraca voz até o Pai Celestial, na certeza de que Ele sempre nos ouve? Pai de amor, estamos reunidos agora com milhares de pessoas para estudarmos a Tua palavra. Mas antes de abri-la, queremos apresentar-te todos esses nomes e esses pedidos que acabei de mencionar. Eu não conheço essas pessoas, mas o Senhor conhece. E o desejo do nosso coração é que esses pedidos sejam atendidos conforme a Tua santa e boa vontade. Queira visitar cada família, visitar a cada enfermo, a cada enlutado, visitar de uma forma especial nessa noite os teus filhos que abandonaram o teu caminho e que o teu Espírito Santo os traga de volta. Estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo, confiamos na tua direção e queremos nos preparar para a tua volta. Por isso, Pai, nos abençoa. Abençoe o estudo dessa noite, que tua palavra, sempre poderosa, possa abrir a mente, a compreensão e o coração nosso também a aceitação da tua verdade. Fica com todos nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, por você que mandou o seu pedido de oração. Estamos recebendo outros aqui também. E nós vamos estar orando, viu? Pode deixar, orando por essas pessoas. Nosso tema de hoje, Covid-19 e as 7 pragas. Esse é o tema, né, da nossa live de hoje. Você é muito bem-vindo. Quero mais uma vez pedir que você partilhe esse link com outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso ao tema que hoje nós vamos estudar. E eu falei também para vocês sobre vários brindes, né, que eu vou sortear daqui a pouquinho. Vou fazer 2 ou 3 sorteios aqui. E você pode, então, participar também desse sorteio. Você tem que ir no Instagram, lá no meu perfil, que é @prarilton, e você tem que ir lá e você tem que seguir o meu perfil, @prarilton, e seguir o perfil do nosso NT Play, @NTPlayOficial. Você vai fazer isso e lá na foto oficial que está lá no Instagram, você vai então marcar 2 amigos nos comentários da foto, tá bem? E é assim então que você participa do sorteio, do sorteio que nós vamos fazer daqui a pouquinho, né? Ali, do presente que eu reservei para vocês aqui, tá bem? Vamos então ao tema de hoje. Eu queria que você abrisse no primeiro texto da Bíblia, que é o livro do profeta Isaías, no capítulo 28. Eu queria começar com esse texto. Isaías capítulo 28 e aqui no versículo 21. Isaías 28, 21. O texto sagrado diz assim: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará, como no vale de Gibeon, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Sabe qual é a obra estranha que Deus vai realizar um dia? É a destruição dos ímpios. E por que essa obra é estranha? Por que esse é o ato estranho de Deus? Porque o profeta nos ensina de que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas o desejo de Deus é que todos se arrependessem e se convertessem. Eu queria colocar para você aqui alguns slides para nós conversarmos um pouquinho a respeito desse tema. E aqui está para você então participar do sorteio. O NT Play eu falei um pouquinho já também para vocês, nós já oramos. Deixa eu perguntar para você, se eu chegasse aqui nessa live hoje à noite e dissesse para você assim, olha, eu tenho a cura para o coronavírus. Ou se aparecesse um cientista hoje, sexta-noite, dia 19 de junho, e dissesse, olha, eu descobri uma vacina para o coronavírus. O que seria essa informação para a comunidade científica e para o mundo? Pensou nisso? Você acha que uma informação como essa poderia ser escondida, ser guardada? Certamente que não. No momento em que nós temos milhares de pessoas morrendo por causa dessa doença, no momento em que ainda nós vemos muita confusão, muita informação trocada, é claro que o mundo precisaria urgentemente saber dessa notícia. Pois eu estou usando essa ilustração para dizer para você o seguinte: o que a palavra de Deus, o que a Bíblia revela,
que vai acontecer daqui para frente é mais essencial do que ter-se uma cura para o coronavírus. E vou explicar por quê. Não que a cura não seja importante, ela é essencial nesse momento. Mas quando for descoberta uma vacina, e que Deus nos dê essa bênção para que essa pandemia passe logo, milhares de vidas poderão ser salvas. Agora, quando nós voltamos os nossos olhos para a Bíblia Sagrada, aí sim nós descobrimos que milhares de vidas poderão ser salvas para a vida eterna. E a informação que esse livro guarda para mim e para você é justamente isso. Eclesiastes 13:11, o homem mais sábio do mundo, Salomão. A Bíblia diz que antes dele não houve e depois não haverá homem mais sábio do que ele. Ele escreveu assim: tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Deus colocou em nosso coração o desejo pela eternidade. Deus quer que você viva, e de acordo com João 10:10, viva em abundância. Não apenas 60, 70, 80, 90, 100 anos aqui, mas Deus quer que você viva para sempre, vida eterna. É por isso que eu afirmo para você com toda certeza, mais importante do que se ter uma cura para o coronavírus ou se ter uma vacina, é você saber qual é a cura para o vírus do pecado e como você pode viver eternamente. Sabe por quê? Porque eu e você, se cremos em Jesus, podemos até ser chamados à sepultura. Mas Jesus prometeu para mim e para você o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, se você não crê em Jesus, se você não entende o plano da salvação, se você não se preparar, você pode até viver aqui 100, 120 anos nessa terra, mas você pode perder a sua vida eterna. E Jesus, raciocinando nesta linha, disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Então nós temos que dar prioridade à questão da salvação. É por isso que nós estamos aqui, para estudarmos a Bíblia. Agora, eu gosto muito desse slide. Esse slide, se puder, Greg, bota em tela cheia aqui, Greg, para você ver. Olha para esse slide. Você está vendo esse slide aí? Está aparecendo para você? Quando eu olho para esse slide, eu me lembro de um texto de Jesus, de Mateus 15:14. E sabe o que Jesus falou em Mateus 15:14? Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Sabe o que está acontecendo hoje? Assim como na área da saúde nós temos informações cruzadas e muita confusão, na área religiosa é a mesma coisa. E eu venho aqui com todo o carinho dizer para você uma coisa. Você não pode depender da cabeça, da ideia de outras pessoas no que tange a sua salvação. Você não pode. Você não pode confiar em ninguém, nenhum ser humano. Você tem que sim conferir o que isso está sendo ensinado. Se o que um pastor, um padre, um sacerdote, um bispo, um missionário escreve ou ensina está de acordo com a Bíblia, você pode dar ouvido sim. Mas você não pode dar ouvidos a qualquer pessoa sem averiguar se de fato isso é verdade de acordo com a palavra de Deus. Você não pode ser guiado por cegos. É por isso que a gente faz lives como essa, para tentar ajudar e para tentar trazer a Bíblia numa linguagem mais simples para as pessoas e para divertir do momento que a gente está chegando. Então, não deixe-se ser guiado por cegos. Esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar para você. E Jesus também declarou aí em João 8:32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós só podemos ser libertos pela verdade. Agora, no calendário profético de Deus, os acontecimentos ligados ao tempo do fim, eles nos falam do final de um tempo da graça. Nos falam de eventos que vão ter lugar nesse mundo. O futuro acha-se delineado diante de nós. Nesse livro aqui, na Bíblia Sagrada, que você tem em suas mãos. Se você não pegou ainda, pega lá a sua Bíblia. Vamos estudá-la hoje. Isso é muito especial. Então, esse livro ele revela para nós as coisas que vão acontecer. E a gente tem que se preparar para isso. Por isso, importantes verdades estão contidas nesse livro. E Satanás, ele vigia para impedir que qualquer impressão seja feita no coração das pessoas que as leve a uma decisão e a salvação. E nós não podemos estar despreparados para os eventos que nos aguardam.
Então, hoje eu queria nessa live partilhar com você 3 tópicos. Vai aparecer o slide aí, primeiro deles, o tempo das 7 pragas. Segundo tópico que nós vamos estudar, a descrição das 7 pragas. E terceiro, como escapar das pragas. Então, vamos para o primeiro, o tempo das 7 pragas. Qual é esse tempo das 7 pragas? Eu queria olhar com você hoje para a profecia e nós vamos tentar entender o que vai acontecer daqui para frente no calendário profético. À luz da profecia, quais são os eventos que vão ter lugar? Em que momento cairão essas 7 pragas? Agora, há alguma relação da pandemia que o mundo hoje vive com as 7 pragas? Nós vamos entender isso hoje também. Eu queria começar com Mateus 24:14. Esse texto é conhecido por você e Jesus diz assim em Mateus 24:14: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. De acordo com Jesus nesse verso, quando é que o fim vem? Quando é que Jesus voltará à terra? Ele só volta quando o evangelho for pregado a toda criatura. É por isso que existe a Novo Tempo, para ajudar nessa missão de pregar o evangelho. É por isso que existe o Bíblia Fácil, para ajudar nessa missão de pregar o evangelho. Isso quer dizer que a próxima obra, o próximo acontecimento no calendário profético será a pregação do evangelho. Mas como que o evangelho vai atingir o mundo inteiro? Nós temos uma mensagem para o tempo presente. E essa mensagem está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 14, dos versículos 6 ao versículo 11. Apocalipse 14, 6 a 11. Aqui você tem a mensagem para o tempo presente. Nós chamamos esse texto na Bíblia de verdade presente. O conceito de verdade presente, ele muda em todas as eras. Por exemplo, nos dias de Noé, o que era verdade presente para Noé? Vai vir um dilúvio. Entrem na arca. Quem não entrar na arca vai morrer. Isto era verdade presente para os dias de Noé. Para os dias de Sodoma e Gomorra, saiam da cidade. Os anjos disseram para Ló e sua família: corram, não olhem para trás. Se vocês não correrem, não fugirem ou olharem para trás, vocês vão perecer. E lembra que a mulher de Ló não deu atenção ao conselho, olhou para trás e virou uma estátua de sal? Isto era a verdade presente para aqueles dias. E qual é a verdade presente para os nossos dias? Para o mundo em que estamos vivendo, para os dias que estamos vivendo? Está aqui Apocalipse 14, 6 a 11. Nós chamamos as 3 mensagens angélicas. E o último apelo que o anjo faz, eu queria ler para você, é o terceiro anjo, em Apocalipse 14, nos versículos 9 a 11. Olha o que diz Apocalipse 14, 9 a 11. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba o seu nome. Agora olha para o verso 10 novamente. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Você sabe o que é o vinho da cólera de Deus? Serão os juízos que Deus vai derramar sobre os ímpios no momento em que não mais haverá misericórdia. Todos os juízos que já se abateram sobre a humanidade, em toda a história da humanidade, eles foram mesclados com misericórdia. Mas o juízo das 7 pragas, eles não estarão mesclados com misericórdia. E a última mensagem, o último apelo que Deus fará é que as pessoas não adorem a besta, pois aqueles que a adorarem receberão esses 7 flagelos. Então o evangelho tem que ser pregado. Esta mensagem tem que ser anunciada. Agora, como que o mundo inteiro vai ouvir o evangelho? Deus tem um plano traçado, passo a passo. E olha aqui em Apocalipse capítulo 18, qual é o plano de Deus? Apocalipse 18, versículo 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Sabe quem é esse anjo que desce do céu? É o Espírito Santo.
E sabe o que acontece quando o Espírito Santo vier e batizar os crentes, batizar os sinceros filhos de Deus? O mundo será evangelizado com a mensagem que eu acabei de ler em Apocalipse 14. Nós chamamos esse evento, essa descida, o Espírito prometido, de chuva serôdia. Então, chuva serôdia é o evento que está no calendário de Deus para batizar os fiéis filhos de Deus que vão iluminar a terra com o conhecimento da palavra de Deus. E eu e você podemos participar desse movimento. Nós entendemos de que lá no Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo, aquilo foi a chuva temporã. Porque Joel, no capítulo 2, versos 28 em diante, fala sobre estas chuvas. E a chuva temporã caía no momento da semente ser lançada. Mas a chuva serôdia, ela cai na colheita. Ela amadurece o grão para a colheita. Então Cristo enviou o Espírito Santo, o Consolador, os discípulos foram batizados, 3.000 almas se converteram num só dia, a igreja começou a crescer, a igreja foi ganhando novas fronteiras, e o que aconteceu? Chegamos nós agora para a colheita. Tanto é, se você voltar aqui para Apocalipse capítulo 14, depois das 3 mensagens angélicas, a cena que nós temos no verso 14 é a cena da ceifa. E olha o que diz o verso 14. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Sabe quem é esse? Jesus. Tendo na cabeça uma coroa e na mão uma foice afiada. Verso 15. Apocalipse 14, 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a cera da terra já amadureceu. Sabe o que é a cera da terra que já amadureceu? O Espírito Santo batizou os filhos sinceros de Deus, esses pregaram a última mensagem, nós chamamos de alto clamor dos 3 anjos, o mundo foi evangelizado, todo ser humano decidiu de que lado ele vai ficar, e então agora Jesus volta para fazer a colheita. Só que antes de Jesus voltar para fazer a colheita, vai ter os juízos. E aqui em Apocalipse 14, a partir do verso 17, fala sobre a vindima. Então a colheita é recolher os salvos. A vindima é separar os perdidos para a destruição. E eles passarão então pelas 7 pragas. Só que nesse momento que vem a chuva serôdia, ou antes que ela venha, está acontecendo entre o povo de Deus o que nós chamamos de sacudidura. Sabe o que é sacudidura? É a separação do trigo do joio. Exatamente. O trigo tem que ser separado do joio. E nesse processo de sacudir, como se fazia com o trigo no passado, para separar a palha do trigo, a palha sai, o trigo fica. Então eu vou mostrar um slide para você que resume muito bem a nossa visão escatológica do tempo do fim. O que é a sacudidura escatológica? É que dentro hoje do remanescente, na igreja de Cristo, você tem o trigo e tem o joio. Só que lá em Babilônia, você tem os fiéis e os infiéis. Então, nesse processo de sacudidura escatológica, o joio que está dentro da igreja, ele vai sair para a Babilônia. E os sinceros que estão em Babilônia virão para dentro do remanescente. Então, isto é a sacudidura escatológica. Esse transe é terrível, mas ele tem que acontecer. A sacudidura vai tirar o infiel das fileiras da igreja. Por outro lado, a mensagem angélica, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, trarão lá de fora de Babilônia os fiéis para dentro da igreja. E sabe quem é que vai conduzi-los, esses fiéis, para a igreja? O próprio Jesus. Olha o que ele diz em João 10,16. Ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Amigos, é Deus quem está conduzindo. É Deus. E o Espírito Santo tem operado de forma extraordinária. Eu não sei se você ficou sabendo, mas na Semana Santa desse ano, através das programações que foram transmitidas pela Novo Tempo com o pastor Luiz Gonçalves, sabe que aqui no Brasil nós tivemos mais de 30.000 pedidos de batismo só durante a Semana Santa. Sabe o que é isso? Gotas da chuva serôdia.
Deus está trabalhando em muitos corações. Você sabe que eu apresento Bíblia Fácil aqui há cerca de 8 anos na TV Novo Tempo. E a gente seleciona os convidados com vídeos. As pessoas mandam vídeos para nós de 2, 3 minutos e a gente separa. Outro dia, a nossa produção recebeu um vídeo aqui, eles me mostraram. Alguém dizia assim no vídeo: eu não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, mas se me chamarem para esse programa, eu vou. Foi isso que ele fez. Esse senhor, um fazendeiro lá do Mato Grosso, pegou o seu celular e gravou assim: eu não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, mas se me chamarem para esse programa, eu vou. Quando eu vi o vídeo, eu falei assim: nós temos que trazer esse homem para cá. E ele veio. Nós estávamos lá no Cevisa, no Centro de Vida Saudável aqui, em São Paulo, gravando essa temporada. No primeiro dia de gravações, ele sentado ali no seu canto, não fez nenhuma pergunta, não esboçou nenhuma reação, nenhum sentimento. Segundo dia de gravações começou e a gente tenta se aproximar de todo mundo para conhecer, para entender suas lutas, né? E ele fez uma perguntinha aqui, outra ali. Terceiro dia ele já estava mais aberto, a gente foi conversando, sempre orando pelos nossos convidados. Mas quando chegou na quinta-feira de manhã, eu estava sentado numa mesa lá no Cevisa para tomar o desejum. Ele chegou, esse senhor, e disse assim: pastor Arilton, posso me assentar do seu lado? Eu disse: claro. E ele se assentou e disse assim: pastor, de ontem para cá eu sou um novo homem. Eu disse: é mesmo? E por que eu sou um novo homem? Ele falou assim: porque de ontem para cá eu acredito em Deus. Eu disse: você acredita em Deus de ontem para cá? E por que você acredita em Deus agora? Ele disse assim para mim: é porque ele falou comigo ontem. Ontem à noite, ele falou comigo. O senhor me batiza? Eu disse: claro, claro que batizo. Amigos, é isso que está acontecendo. Deus está falando com as pessoas. E os sinceros que estão em Babilônia, eles vão vir. Daqui a pouquinho eu vou falar para você sobre o que é Babilônia hoje. Não perde, viu? Eu vou falar. Quando o evangelho for pregado em todo mundo no poder da chuva serôde, a humanidade vai ser dividida em 2 grupos. E esse slide aqui, ele resume muito bem. Sabe quais serão esses 2 grupos? De um lado, aqueles que são fiéis à lei de Deus. Do outro lado, aqueles que não são fiéis à lei de Deus. De um lado, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus e adoram o Criador. Do outro lado, aqueles que não adoram o Criador, adoram a criatura, adoram a besta. Vai ter então, nesse momento, o assinalamento do povo de Deus, Apocalipse capítulo 7, que será o batismo do Espírito Santo na chuva serôde, mas também vai ter o assinalamento com a marca da besta. E sabe o que vai ser a marca da besta? É aquilo que vai ficar em oposição à marca de Deus. Agora, qual é a marca de Deus? Bom, você pode pegar a sua Bíblia aí, eu vou pegar a minha aqui, Ezequiel, no capítulo 20. Eu vou ler só 2 versos para você, para falar a respeito do sinal de Deus. Ezequiel 20:12 diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O que Deus está dizendo para mim e para você em Ezequiel 20:12? Eu dei para você o sábado, para que seja um sinal entre mim e vós. Ezequiel 20:20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Sabe qual é o sinal entre nós e Deus? É o sábado. Agora, pastor, mas só o sábado? Não. Não, porque Tiago 2,10 ensina todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, ou seja, para que eu tenha o sinal de Deus, o selo de Deus na minha vida, eu tenho que ser leal à lei de Deus. Mas o salmista não diz que a lei do Senhor é perfeita? É isso mesmo. Ninguém pode mudar essa lei. E aquele que guarda os mandamentos, inclusive o sábado, esse receberá o selo de Deus, o selo da aprovação divina. Ah, lá vem vocês, adventistas, falar sobre o sábado. Amigo, escuta uma coisa. Deixa o Espírito Santo falar com você. Abra a sua Bíblia, estuda. Eu posso dar para você 104 textos na Bíblia falando sobre a santidade do sábado, sobre o sábado e a santidade dele.
Mas não tem nenhum texto, eu já li a Bíblia várias vezes, não tem nenhum texto para falar que o domingo é dia santo. E as pessoas hoje, o mundo cristão, guarda o domingo. Agora sabe por que guarda? Deixa eu mostrar para você uma coisa aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma tese doutoral de um doutor adventista. Eu vou botar bem pertinho aqui, da câmera. Tá vendo aqui a tese? Samuel Bacchiocchi, From Sabbath to Sunday. Do sábado para o domingo. Essa tese aqui, ela foi defendida em 1975 na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. E Samuel Bacchiocchi, um pastor adventista, tornou-se o primeiro não católico a ser aceito no programa doutoral daquela universidade. E sabe qual é a defesa que ele fez aqui? Uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. E sabe o que ele apresenta aqui? Que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela igreja romana. E quando você abre aqui, ó, nas primeiras páginas, sabe o que você pode ver aqui nessa página? O imprimato do Vaticano. Ou seja, o Vaticano, ao dar o seu imprimato nessa tese, que foi publicada em 1977, está dizendo, o que Samuel Bacchiocchi está dizendo é verdade. Nós mudamos o sábado para o domingo. E pode ser que eu esteja falando agora com um protestante, com um pentecostal, com um neopentecostal, e você tem procurado servir a Deus. Eu acredito na sua sinceridade. Mas você aprendeu que o dia de santificar é o domingo, né? Pode ser que eu esteja falando agora com um batista, com um presbiteriano, com um da Assembleia de Deus, da Igreja Universal. Eu acredito na sinceridade de vocês. Mas sabem o que eu acredito também? Que muitas vezes nós somos conduzidos em algum momento por guias cegos. E nós acabamos crendo em tradições humanas que não têm o aval da palavra de Deus. Então, meu amigo, eu tenho um convite para fazer para você hoje. Deixa que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, para que você se compenetre dessa verdade. Porque, finalmente, a humanidade vai ser dividida em dois grupos. Os que receberão o selo de Deus e os que receberão a marca da besta. Mas todo ser humano vai ter um selo no tempo do fim. A pergunta que eu faço é, qual será o teu selo? Então, quando o evangelho for pregado, quando a chuva serúdia vier, der poder aos sinceros para anunciar essa última mensagem, o mundo será evangelizado. Virá o decreto dominical, de acordo com Apocalipse 13. Será uma imposição legal a guarda do domingo. Isso vai acontecer. E então aqueles que se mostrarem fiéis a Deus e leais à sua lei receberão o selo de Deus. E aqueles que aceitarem adorar a besta receberão a marca da besta. E nesse momento vai se fechar a porta da graça. Existem vários versos na Bíblia falando do fechamento da porta da graça. Essa expressão não é bíblica, mas o conceito é. Um exemplo para você está aqui mesmo, eu estou em Apocalipse aqui. Olha em Apocalipse capítulo 22, verso 11. Olha o que diz a Bíblia, Apocalipse 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça ainda. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que Apocalipse 22, 11 está ensinando? Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Não dá para virar mais de time. Não dá para passar daqui para lá nem de lá para cá. Fechada está a porta da graça. Se você for para a parábola das 10 virgens, Mateus 25, 10, Jesus fala assim que as virgens nessas que não possuíam o azeite, elas saíram para comprar. Mas quando elas voltaram, o noivo tinha fechado a porta. Sabe o que é o azeite dessa parábola? É o Espírito Santo. E quem não receber a chuva serúdia vai ficar de fora. Fechou-se a porta. E um outro texto que eu queria partilhar com vocês é Daniel capítulo 12. E se você puder abrir a sua Bíblia comigo aí também, Daniel capítulo 12, verso 1 diz assim: nesse tempo, de acordo com Daniel 11, 40, é o tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel. Miguel é Cristo no livro de Daniel. Se levantará Miguel, grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Sabe o que está dizendo aqui? O texto para nós?
está dizendo de que quando Jesus se levantar, haverá um tempo de angústia. E é dentro desse tempo de angústia que cairão as 7 pragas. E eu vou com você agora para Apocalipse, capítulo 15. Olha o que diz agora o versículo 8. Apocalipse 15, pode ser 1 primeiro. Apocalipse 15, 1. Vi no céu outro sinal. Por que outro? Porque no capítulo 12 foi visto um sinal lá, né? Um dragão e uma mulher. Agora no capítulo 15, outro sinal. Grande e admirável. Qual foi esse sinal do capítulo 15, verso 1? 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Ou seja, quando forem derramadas as 7 pragas, vai se consumar a cólera de Deus, a ira de Deus. Sabe por quê? Porque eles serão derramados sem mistura de misericórdia. Apocalipse 15, 8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Apocalipse 12 diz: nesse tempo se levantará Miguel. Sabe o que é levantar-se de Miguel em Daniel 12, 1? Terminou o juízo. No capítulo 7, ele entrou e começou o juízo. No capítulo 12, terminou e se levantou. E quando Cristo termina a sua intercessão no santuário celestial, então começam as pragas. Então, respondendo 2 perguntas. Primeira delas, a Covid-19 faz parte das 7 pragas? Não. Porque esse juízo que hoje se abate sobre a humanidade tem a função de nos chamar a atenção e mostrar que essa vida aqui não é tudo. Tem uma vida além. Tem uma vida eterna para ser alcançada. Como eu sempre digo, há um céu a alcançar e um inferno a evitar. Segundo ponto, quando é que cairão as 7 pragas? Quando se fechar a porta da graça. Isso significa quando Jesus deixar o santuário. Então as pragas, quando elas caírem, não haverá mais oportunidade de salvação. A oportunidade de salvação é agora, é hoje, depois não haverá. É por isso, meu amigo, que nós estamos aqui, para abrir esse livro, abrir a Bíblia e juntos estudarmos. Eu vou fazer uma pausa agora na minha apresentação para abrir aqui para perguntas e respostas. Eu já estou com o meu WhatsApp aqui pronto, nós temos várias pessoas moderando as páginas e então eu vou receber aqui algumas perguntas no meu WhatsApp. E você que postou a sua dúvida, a sua pergunta aí nos comentários, vai chegar para mim aqui agora, tá bem? Mas antes de respondê-las, e você pode postar nos comentários a sua pergunta sobre o que eu falei até agora, nós vamos ter o sorteio agora, é isso? Vamos então fazer o sorteio. Então vamos ter o sorteio agora, é isso? Então vai ser feito o sorteio agora. Então o sorteio vai funcionar assim. As pessoas que curtiram lá o meu perfil no Instagram é @prarilton e o perfil do NT Play, que é @NTPlayOficial. Quem curtiu esses 2 perfis e comentou na foto oficial que está lá no Instagram, comentou nessa foto e compartilhou com 2 amigos, vai entrar agora nesse sistema de sorteio. E eu vou mostrar para você aqui o que eu vou sortear agora. Serão 2 kits. O primeiro kit, ele contém esse box de DVD sobre as profecias de Daniel, esse box sobre as profecias do Apocalipse, esse DVD, A Reforma Protestante e a Restauração da Verdade, que nós gravamos na Europa com o Dr. Alberto Tim, e o livro que eu escrevi, Apocalipse, A Batalha Final. Então, tudo isso aqui vai ser sorteado agora para uma pessoa. Esse é um sorteio. E no final do segundo bloco eu vou fazer outro sorteio para as pessoas, então, que preencheram lá os requisitos que a gente colocou lá. E vamos presentear essas pessoas. Então, o GG está ali já fazendo, ele vai me trazer aqui um nome, tá, dessa pessoa. Enquanto ele traz para mim o nome de quem foi o ganhador lá, eu já vou começar aqui com as perguntas que já estão chegando aqui. Então, vamos lá. A Eglane Santos, ela pergunta assim: pastor, vai ser no céu, o juízo vai ser no céu ou aqui na terra? O juízo, ele está em processo no céu. E nós entendemos que esse juízo, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, começou no dia 22 de outubro de 1844
E ele vai durar até que Jesus esteja no santuário. Quando Jesus terminar o seu ministério intercessório no santuário e sair, é porque terminou o juízo. Então, amigo Eglane Santos, o juízo ele se processa no santuário celestial e ele está agora em curso. Como diz o primeiro anjo de Apocalipse 14, 6 e 7, temei a Deus, dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Nós estamos no juízo. E se você for para Apocalipse capítulo 3, a sétima igreja é a igreja de Laodiceia. E a palavra Laodiceia quer dizer povo julgado, ou povo do juízo. Nós somos o povo do juízo. O juízo ocorre nesse momento. Oswaldo Nhanga pergunta assim, pastor, como saber se as pragas já começaram? Bom, eu respondi agora na minha argumentação. As 7 pragas não começaram, porque elas só começam quando Jesus deixa o santuário celestial. E quando ele deixar o santuário, todos os casos estarão decididos. Aí é que cairão as 7 pragas. Já chegou aqui a informação do primeiro ganhador. Deixa eu ver aqui então quem é que ganhou. O primeiro kit então vai para Joelmo Barreto. É isso? Joelma Barreto, isso mesmo, viu? Joelma Barreto. Deixa eu mostrar aqui. Nós temos um programinha que faz o sorteio. A luz aqui não tá boa. Aí, mais ou menos assim, né? Então tá aqui, a gente sorteou por esse programinha. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Pode ser mais perto da câmera. Mais perto. Coloquei para mim, ajuda. Ó. Tá vendo aí? Joelma Barreto. Então esse é o sorteado que nós tivemos agora, tá bem? Daqui a pouquinho nós vamos ter um outro sorteio. O GG vai preparar ali. Voltando com as perguntas aqui. Sim, só fala que deixar o perfil dela aberto, que a equipe de produção ou do NT Play ou do Bíblia Fácil vai entrar em contato via Instagram para pegar endereço, para enviar. Tá bom. Joelma, é para você deixar o seu perfil do Instagram aberto, que a equipe de produção vai entrar em contato com você para pegar o seu endereço para mandar esse kit para você pelo correio, tá bem? Vamos às perguntas aqui. Temos um tempinho para as perguntas e aí me ajudem com o tempo aí. Nós vamos aqui então, agora quem pergunta é a Natália Gomes. Alguma das pragas já aconteceu? Não, não aconteceram. As 7 pragas estão no futuro, pós-fechamento da porta da graça. Tamires Pires, qual é a diferença entre a chuva serôdia e a chuva temporã? As duas são referentes ao tempo do fim? Não. A chuva temporã caiu lá no Pentecostes, porque em Israel a chuva temporã caía para o momento da semeadura e a chuva serôdia vinha para amadurecer o grão para a colheita. Então, esse arco das duas chuvas, ele abre e se fecha na era cristã. Abriu-se em Atos 2, com a chuva temporã, e vai se fechar agora com a chuva serôdia. Tá bem? Nena Sanches. Quer dizer, então, que se a porta se fechar, quer dizer, então, que a porta vai se fechar antes da volta de Jesus Cristo? Isso mesmo. E por que tem que ser assim? Porque em Apocalipse 22, 12, Jesus falou assim, eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ora, se o galardão vai ser dado na volta dele, então quem vai se salvar ou se perder tem que ser decidido antes. É por isso que tem que haver um juízo. Então o juízo é que define, ou que vai demonstrar quem é que está salvo e quem é que não está salvo. Tá bem? Leonardo Betim. O sábado é o selo? E o Espírito Santo não seria um selo também? Bom, na Bíblia você tem vários selos, mas quando falamos sobre o Espírito Santo, ele é o selo de Deus, nós somos selados pelo Espírito, mas em Apocalipse capítulo 7, quem sela é o Espírito, mas o sábado, e a lei de Deus por extensão, é claro que não é só o sábado, temos que ser leais a todos os 10 mandamentos, este é o selo escatológico de Deus, é um selo que vai ser aplicado nesse momento especial da história, conforme descrito em Apocalipse capítulo 7, versos 1 em diante. Olha lá o verso 4. Lá fala sobre o selamento dos 144 mil. Quem são os 144 mil? Isso é tema para outra live, ó. Não é hoje não, tá bom? A Ana Araújo diz assim, o decreto dominical, pastor, vai acontecer depois da chuva serôdia? O decreto dominical ele é concomitante com a chuva serôdia. Então, veja, existem eventos no calendário profético que eles são concomitantes, que eles são ao mesmo tempo. Então, a chuva serôdia que vai levar o alto clamor à pregação do evangelho das 3 mensagens angélicas, o decreto dominical, um tempo de angústia prévio, a sacudidura, o selamento do povo de Deus, os sinceros saindo de Babilônia, a separação do trigo e do joio, tudo isso são eventos simultâneos que vão estartar com o derramamento da chuva serôdia.
É por isso que esse assunto é muito importante. Chuva ser hoje é outra live, outro tema também, viu? Anota aí, viu, Gleide? O Alisson Brito diz assim, pastor, algumas pessoas estão saindo da igreja e outras entrando. Pode-se dizer que é um começo do tempo de sacudidura? Sim, meu amigo. O Alisson, já começou a sacudidura. Já estamos saindo sacudidos. E veja, de acordo com Apocalipse 3, quem é que vai sair? Aquele que não resiste ao testemunho da testemunha fiel e verdadeira igreja de Laodiceia. E o que diz o testemunho lá? Que nós somos nus, pobres, cegos, carentes da graça de Cristo, enquanto que muitos na igreja se acham ricos e abastados. Essa é a situação. A sacudidura já começou. Aqui diz assim também a Thalita Paixão. Quando sabemos que a porta da graça fechou? Aí eu vou fechar com essa aqui, porque já são quase 8 horas. A Thalita Paixão, quando saberemos? É muito simples. No calendário profético está marcado. E sabe quando é que vai acontecer? Quando cair a primeira praga. Então, quando cair a primeira praga, e nós vamos estudá-las agora, nesse próximo bloco, quando cair a primeira praga, nós saberemos que fechada está a porta da graça. Tá bem? Obrigado você que mandou as suas perguntas. Eu vou começar agora o segundo bloco. Qualquer dúvida, posta a sua pergunta nos comentários aí da live. Nós temos várias pessoas moderando, eles vão trazer essas perguntas. Eu vou responder algumas delas, é claro que nem todos, por uma questão de tempo. Tá bem? No final do próximo bloco, agora nós vamos falar então sobre, deixa eu passar aqui o slide, a descrição das 7 pragas. No final desse bloco, nós vamos também ter um outro sorteio dos mesmos brindes que eu sorteei há pouco. Um outro kit com todos aqueles brindes. Ah, como é que eu faço, pastor, para participar desses brindes que você está dando aí? É simples. Você vai no meu perfil no Instagram, é @prarilton. Lá tem essa foto oficial, aí está a foto oficial. Você, então, você passa a seguir o meu Instagram, prarilton, e também o perfil do NT Play Oficial, @NT Play Oficial. Tem que seguir esses dois e você tem que, nos comentários da foto, partilhar com 2 amigos teus. Por falar em amigo, você está assistindo aí? Se você tem interesse em aprender, está gostando de aprender, quer tirar mais dúvidas, pega esse link e partilha com outras pessoas. Envie esse link para os seus amigos. Nós estamos começando agora um segundo bloco, vamos estudar um pouco mais sobre a questão das 7 pragas e certamente esse tema vai beneficiar a muitas pessoas. Então faça isso, partilha com outras pessoas, tá bem? Eu acho que é isso, né? Podemos entrar então no segundo bloco. O segundo bloco agora vai falar então sobre a descrição das 7 pragas. E eu começo então aqui no capítulo 16, onde estão registradas as 7 pragas. Capítulo 16, verso 2. Diz assim o Apocalipse: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Helkos. Já ouviu essa palavra? Esta é a palavra grega, Helkos, para úlceras malignas e perniciosas. Esta é a primeira praga. O que é Helkos, pastor? Lembra de Jó? Quando ele foi acometido daquela lepra, daquela úlcera, é a mesma palavra usada na Septuaginta. O que é Septuaginta? É o Antigo Testamento traduzido para o grego. Então, a mesma palavra usada por João aqui, a Septuaginta usa para aquele caso específico de Jó. Entendeu? Ou seja, serão úlceras que vão não só coçar, vão doer. Uma lepra. Esta é a primeira praga. Pastor, quem é que vai receber essa praga? Aqui diz o texto. Ela vai ser derramada sobre os homens portadores da marca da besta e da sua imagem. É por isso que o último anjo, o terceiro do capítulo 14, está anunciando. O primeiro anjo diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O primeiro anjo nos convida a adorarmos o Criador. E o terceiro diz assim: não adorem a besta. Então, repito o que eu falei há poucos instantes. A humanidade vai ser dividida entre 2 grupos. Entre aqueles que adoram a Deus e aqueles que adoram a besta.
Só que quem adora a besta vai receber a praga, a primeira praga. Agora, esta praga, pastor, ela será universal? Não, ela não será universal. Então, eu vou dizer para você uma coisa que tem sido objeto dos meus estudos, e esse agora é um pensamento particular meu. Nem todos os ímpios receberão a primeira praga. Pastor, como é isso? Bom, na Bíblia nós entendemos, o próprio Cristo falou, né, que alguns receberão mais açoites, outros menos açoites. Nós entendemos que o juízo divino, ou o castigo dos ímpios, ele vai ter graus. Quanto mais pecador foi a pessoa, maior será o grau do juízo sobre ele. Então eu acredito que haverá ímpios que não receberão essa primeira praga. Por dois motivos. Primeiro, porque há graus, sim, de acordo com Jesus Cristo, né, de punimento. E um segundo ponto. Enquanto os ímpios passarão pelas 7 pragas, os salvos, chamados em Apocalipse 7, Apocalipse 14, versos 1 em diante, de 144 mil, eles estarão passando pelo tempo da angústia de Jacó. E esse tempo de angústia de Jacó é um tempo onde haverá a incerteza de salvação. Porque caso houvesse a certeza de salvação, eu não teria nenhum motivo para me angustiar, nem temer por minha vida, etc. Agora, se os salvos vão passar pela angústia de Jacó, e eles não têm certeza de salvação, mesmo não tendo recebido a primeira praga, se a primeira praga atingisse a todos os ímpios, logo quem não a tivesse, poderia ter a certeza que está salvo. Mas como os salvos não terão essa certeza, isso nos leva a crer de que a primeira praga não atingirá todos os ímpios. E Deus sabe quem é que vai ser atingido, quem é que não vai. Tem aquele que de fato se dobrou diante da besta, que até foi contra a verdade, que se opôs contra o Deus do céu, mas também tem aquele que, quem sabe, numa última hora, por uma fraqueza, fez a escolha errada. É Deus quem lê os corações. Mas quando cair essa primeira praga, Jesus terá deixado o santuário celestial. E todos os casos já estarão decididos para a salvação ou para a perdição. O que é a primeira praga? Úlceras malignas e perniciosas. A forma como as pragas estão descritas, e agora a segunda praga, já vou aqui para o versículo 3, diz assim, derramou segundo a sua taça. Elas estão numa sequência, primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo. Essa sequência ordinal em que as pragas estão colocadas, ensina para mim e para você que elas são sequenciais, uma após a outra. Elas vão cair assim. E o que é a segunda praga? Derramou segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. A segunda praga cai sobre o mar. Interessante que as pragas, pelo menos essas 4 primeiras pragas, não são universais. Por que não são? Porque caso fossem universais, não sobraria ímpio vivo antes que Jesus voltasse. Porque olha em seguida a terceira praga, versos 4 a 6. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e o que eras, o santo, pois julgastes essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Veja, a segunda praga atinge o mar e a terceira praga atinge os rios e as fontes das águas. Há um paralelo entre as 7 pragas do Apocalipse e as 10 pragas do Egito. E você vai perceber que na segunda e na terceira praga, onde a vida marinha é atingida, nós temos um paralelo com a primeira praga do Egito, que durou 7 dias, quando as águas do Nilo se transformaram em sangue. Não apenas as águas, os poços, os lagos, todos se tornaram em sangue. E o povo egípcio teve que cavar poços na beira dos rios, na beira do Nilo, para tirar então sua água para que não morressem. E por 7 dias a água foi transformada em sangue. Agora, na segunda e na terceira praga, a mesma coisa acontece.
Mas eu volto a enfatizar, essas pragas não são universais. Porque se toda a água potável que há no mundo se transformasse em sangue, a humanidade morreria em poucos dias. Mas não é esse o quadro que o Apocalipse pinta na volta de Jesus. Lá fala a respeito de ímpios que vão fugir, vão tentar se esconder da glória de Deus. Isso nos prova que essas pragas não são universais, mas os ímpios serão atingidos por ela. Então os oceanos se transformarão em sangue, parte deles, e as águas dos rios e das fontes também se transformarão em sangue. E agora aparece um anjo dizendo assim que Deus é justo. Eles derramaram sangue de santos e de profetas, eles são dignos de beber sangue. Agora, quem são esses santos e profetas que eles tiraram a vida? Não são apenas aqueles mártires que poderão ter antes do fechamento da porta da graça, porque uma vez fechada a porta da graça, os santos não mais morrerão. Não são apenas esses mártires que terão antes do fechamento da porta da graça, mas também os mártires ao longo da história. E de certa forma, assim como aqueles que rejeitaram a Cristo foram cúmplices da sua morte, os ímpios agora que rejeitaram a Deus e que vão motivar a perseguição dos santos nesse tempo do fim, eles também são culpados pelo sangue dos santos. Quarta praga, Apocalipse 16, versos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Você percebe que nas pragas vai aparecendo essa expressão, e nem se arrependeram para lhe darem glória? E por que não se arrependeram? Porque o Espírito Santo não está mais atuando aí. Quando Jesus deixou o santuário celestial, o Espírito se retirou completamente dos ímpios e os homens foram entregues às suas próprias paixões. E sabe o que acontece nesse momento? O diabo e seus demônios tomarão posse de todos os ímpios. Então preste bem atenção. Atinge ele para provar que há um Deus no céu que governa, acima de qualquer outro falso Deus. Os homens com fogo. Nós não sabemos quanto o sol vai aumentar na sua intensidade. O certo é por esse ardente sol. Agora você imagina, a primeira praga são úlceras malignas e perniciosas. Agora falta água potável para muitos. E agora são exatamente 8 horas e 4 minutos. Você vai estar de um lado ou de outro. Só tem 2 caminhos. Não há um terceiro caminho. Por isso, nós temos que reservar tempo para o estudo da bronze. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E não se arrependeram de suas obras. Você percebe que aqui eles estão recebendo a quinta praga, mas ainda sentindo os efeitos da primeira, que foram úlceras malignas e perniciosas? Isso fala sobre a sucessividade, sobre a sequência das pragas. Um outro detalhe aqui está dizendo de suas obras. E por que não se arrependeram? Porque o Espírito Santo não está mais atuando. E esse é o motivo deles estarem sofrendo. Agora, o que significa essa quinta praga sendo derramada sobre o trono da besta? Escute. De acordo com Apocalipse capítulo 13 e Daniel capítulo 7, o chifre... Alguma coisa com o live. Com o link live, porque eu estou conectado no tá sem. Tenta mudar para Voltamos? Pessoal, eu dei uma paradinha aqui, dei uma travada aqui na internet, aqui no sistema, tá bem? Eu dei uma paradinha aqui, já estamos voltando. Deixa eu ver se a gente recupera o sinal aqui. Travou, aonde travou? Deixa eu ver aqui. Aqui parou de novo. Tá vermelho zerado. É. Eu acho que tem alguma coisa a ver com esse live. Vou tentar o corporate aqui. E o public também. Se o meu estiver conectado aqui. Aqui
Aqui também voltou, tô Acho que vendo. voltou, pastor, no YouTube voltou. De transmissão, eu vou voltar um pouquinho na quarta praga, eu acho que nem todos pegaram isso aí, né? A gente se desculpa aí por essa queda aqui do sistema, mas eu espero que você esteja me assistindo bem agora aí. A gente está tentando fazer o melhor nosso aqui, para você ter aí o melhor sinal, tá bem? A gente está com... Não tem água potável e agora o sol abrasa os ímpios. De fato, são juízos derramados sem misericórdia. Então chegamos então à nossa quinta praga. Ela é derramada sobre o trono da besta. Eu vou ler o texto, talvez você não acompanhou, Apocalipse 16, 10 e 11. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. A quinta praga é derramada sobre o trono da besta. E você percebe que, mais uma vez, eles não se arrependeram de suas obras. Não se arrependeram por quê? Porque não tem mais o Espírito Santo disponível para atuar. Todo arrependimento é provocado pelo Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, as pessoas não podem se arrepender. Outro detalhe, quando cai a quinta praga, os ímpios ainda estão sofrendo as consequências da primeira. Isso nos mostra que as pragas são derramadas uma após a outra. Agora, a quinta praga é derramada sobre o trono da besta. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. De acordo com Daniel capítulo 7, o poder do chifre pequeno, e Apocalipse capítulo 13, a besta que sai do mar, esses dois poderes eles representam a mesma entidade na Bíblia. Eles representam o sistema papal e a igreja romana. Roma é a sede da besta. Por quê? Porque ao longo dos séculos foi esta instituição que perseguiu os santos do Altíssimo. Isso está nos anais da história. Eu tenho em minha biblioteca alguns livros, um deles chamado sobre o Livro dos Mártires, de John Foxe. E ali nós vemos as histórias dos mártires que perderam suas vidas na Idade Média por amor a Cristo. Eu visitei no sul da Alemanha a cidade de Constança. E em Constança aconteceu nos anos de 1414 e 1418 o Concílio de Constança, que foi reunido, entre outros motivos, para resolver o problema do cisma papal, quando haviam 3 papas pretendendo a coroa. Esse mesmo papa elegeu Martinho V como novo pontífice, mas foi esse mesmo concílio que condenou 2 heróis da Idade Média, John Hus e Jerônimo de Praga, à fogueira. E se você for um dia a Constança, na Alemanha, visite ali uma praça, uma linda praça, onde colocaram uma enorme pedra. E do lado de um lado da pedra está escrito John Hus e do outro lado Jerônimo de Praga. E por que essa pedra está ali? Porque ela marca o exato local onde esses 2 homens foram queimados vivos por ordem do papado. Por quê? Porque eles pregavam a palavra de Deus que ia contra as tradições da igreja. A quinta praga vai atingir o trono da besta. Não só isso, vai atingir também o seu reino. O seu reino se tornou em trevas. E como esse poder da besta conseguirá, com o apoio da segunda besta, de Apocalipse 13, que é os Estados Unidos, enganar o mundo inteiro contra Deus e a sua lei, nós entendemos que o mundo será atingido por essa treva. Não sabemos a intensidade, não sabemos quanto tempo ela vai durar, mas há um paralelo desta quinta praga com a 9ª praga do Egito, lá em Êxodo 10, 22. Naquele momento também houve trevas, me parece que de 3 dias na terra do Egito. Mas enquanto todos os egípcios estavam tateando nas trevas, havia luz na casa do povo de Deus. Então Deus tem para você e para mim uma promessa muito especial. A promessa é de que não vai nos faltar nada. Quando as pessoas forem atingidas pelas úlceras malignas e perniciosas, nós temos a promessa do Senhor de que nós não seremos atingidos, nem que praga nenhuma chegará à nossa tenda.
Quando os ímpios não tiverem água para beber, nós temos a promessa de Isaías 33,16, de que as nossas águas serão certas. Quando o sol abrasar os ímpios e queimar sua carne, nós temos a promessa do Salmo 121, 5 e 6, de que nós vamos descansar à sombra do Altíssimo. Ele vai guardar a nossa saída e a nossa entrada. Por isso, meus amigos, nós podemos ser libertos dessas pragas. Vamos falar mais sobre isso no terceiro tópico de hoje. Mas vamos então para a sexta praga e fecharemos com a sétima. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 e até o 14. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vem do lado nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O sexto anjo derrama sua taça sobre o rio Eufrates. O rio se seca. E ele prepara os caminhos para o rei que vem do lado nascente do sol. Sabe o que isso significa? O pano de fundo para a sexta praga é a queda de Babilônia, ocorrida lá no ano 539 a.C. Lembra de quem foi o grande libertador do povo de Deus cativo lá por 70 anos? Ciro. Ciro é um tipo de Jesus Cristo. Então, Nabucodonosor invadiu Babilônia em 3 ocasiões, levou os judeus cativos para... invadiu Jerusalém, levou cativos para a Babilônia os filhos de Deus, entre eles Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. O povo ficaria escravo lá por 70 anos, mas antes que o povo fosse levado escravo, através da boca do profeta Jeremias, Deus havia prometido de que o cativeiro chegaria ao fim. E em Isaías 45:1, o profeta dá o nome de quem seria o libertador, Ciro. E o nome de Ciro foi dado 150 anos antes do seu nascimento. E em Isaías 44, 27 e 28, foi dito até a estratégia que Ciro usaria para derrotar a Babilônia. Sabe qual seria? Ele desviaria o curso do rio Eufrates e entraria marchando com seus soldados pelo leito do rio. A predição profética se cumpriu. E eu tenho em minhas mãos aqui uma obra de Heródoto. Quem é Heródoto? Heródoto é considerado o pai da história. E esse autor, que se remonta aos séculos antes de Cristo, escreveu aqui no seu livro, no meu caso é o volume 1, que eu tenho nas mãos, na página 95, que vai ser o verbete 191, ele fala exatamente com que Ciro, com o exército, parte no ponto onde o Eufrates penetra a Babilônia, parte no local onde o rio deixa o país, com ordem de invadir a cidade pelo leito do mesmo, que se tornou vadeável. Com um exército assim distribuído, dirigiu-se para o lago com algumas poucas tropas menos aguerridas. Ali chegando, a exemplo do que fizera a rainha Nitocris, que era filha de Nabucodonosor, desviou as águas do rio para o lago pelo canal que comunicavam. As águas se escoaram e o leito do rio eclipsou ou facilitou a passagem. Sem perda de tempo, os persas postados nas margens entraram na cidade com as águas do rio dando apenas pelas coxas. Sabe quem está dizendo isso? Heródoto, o pai da história, que escreveu esta obra antes de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Que a profecia foi fiel. E aquilo que Isaías tinha profetizado se cumpriu. Jeremias 25, 11 e 12 falavam que 70 anos seria o cativeiro, e nesse momento veio Ciro. Ciro é um tipo de Jesus Cristo. E assim como Ciro desviou as águas para secar o rio Eufrates e entrar para vencer Babilônia, a sexta praga, o secamento do rio Eufrates, significa que o apoio que tinha a Babilônia, o apoio civil, religioso, secular, agora vai ser tirado. E por que vai ser tirado? Porque na queda das primeiras 5 pragas, inclusive o próprio trono da besta agora está em trevas. Isso fica patente para o mundo inteiro de que de fato eles não têm poder,
De fato, eles não estão corretos, porque os juízos também os atingem. Então, eles agora vão tirar o seu apoio. E isso prepara o caminho para os reis que vêm do Oriente. E sabe quem são os reis que vêm do Oriente na profecia? Cristo e seus anjos. E o texto diz mais, diz que da boca desses espíritos sairão 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E sabe quais são esses 3 espíritos? Boca do dragão, da besta do falso profeta? São as 3 forças religiosas que vão se unir em nossos dias. O dragão representa o próprio Satanás, por consequência, o espiritismo. A besta, o catolicismo romano. E o falso profeta, o protestantismo que abandonou a Bíblia e as verdades levantadas pela reforma e ao longo do tempo. Esses 3 segmentos religiosos eles vão se unir. E sabe quais serão as 2 doutrinas aglutinadoras para esta união? São 2. A crença de que o domingo é santo e a crença de que a alma é imortal. Então essas 2 doutrinas, a santidade do domingo e a crença na imortalidade da alma, vai fermentar esse movimento ecumênico e eles vão se arregimentar contra o povo de Deus. Agora é importante você entender que aqui na 6ª praga está sendo descrito esta união e eles estão se preparando para a grande batalha que vai aparecer aqui na 7ª praga, que a batalha é o Armagedon, mas só que esta reunião, este ajuntamento, ele já começa antes da porta da graça se fechar. Porque o movimento ecumênico já está em processo. E o decreto dominical que fará parte desse grande movimento, ele acontece antes da porta da graça se fechar. Então aqui nós estamos falando de uma extensão de tempo, da ação desses 3 espíritos imundos. Mas agora chegou um momento especial e entramos na 7ª praga. Capítulo 16, verso 18 a 20. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. A 7ª praga fala a respeito de pedras que cairão dos céus, pesando 1 talento. Sabe quanto é 1 talento? Mais ou menos 40 quilos. Volta para mim aqui, Gleide. Deixa eu falar com você agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Esta é a 7ª praga. A 7ª praga já trará vozes, trovões, relâmpagos. Sabe o que é isso? Já é o cenário para o aparecimento do Senhor Jesus. E em Apocalipse capítulo 6, verso 12 em diante, você tem ali o desespero que vai se apoderar dos ímpios quando eles testemunharem esses sinais. A natureza parecerá entrar em convulsão. Nuvens densas se chocarão umas com as outras. Vozes serão ouvidas por todas as partes. Maremotos, terremotos, as montanhas agitadas lançadas ao mar, ilhas desaparecerão com todos os seus habitantes. O mundo vai entrar num cataclisma jamais testemunhado. São juízos de Deus derramados sobre uma geração impenitente. Agora fica a pergunta: como que eu posso escapar de tudo isso? É o que eu vou falar no próximo bloco. Por ora, preste atenção, amigo. Deus deseja nos livrar de tudo isso. Tudo isso vai acontecer, quer você queira ou não, mas nós temos que nos preparar. Por isso eu quero apelar ao seu coração. Gaste tempo com a Bíblia. Gaste tempo. Vamos estudar a vontade de Deus. Vamos conhecer o cenário profético. Aquilo que vai acontecer daqui para frente, sabe por quê? Porque eu e você precisamos nos preparar. Eu vou orar por você daqui a pouquinho, assim que terminarmos essa live, por uma decisão na sua vida. Agora, eu queria fazer então o outro sorteio. GG, você pode nos ajudar com o sorteio? Para você então que está seguindo nossos perfis lá, PR Arilton no Instagram,
e @PRArilton e @NTPlayOficial. Esses são os dois perfis que você segue para você, então, receber o presente que eu tenho para você. Eu vou agora entregar de presente, então, esse box das profecias de Daniel. Aí está no slide para você o nosso kit, né? Vou mostrar aqui também o box da profecia de Daniel, o box da profecia de Apocalipse, são 4 DVDs só aqui. Também o meu livro, Apocalipse, A Batalha Final, e também A Reforma Protestante e a Restauração da Verdade, DVD que eu gravei com meu amigo, pastor Alberto Tim. Um abraço carinhoso, doutor Alberto. Esse kit todo aqui, nós vamos sortear, nós vamos entregar agora de presente para mais uma pessoa que já vai chegar. Enquanto isso, eu quero então passar agora ao momento de perguntas e respostas. Ainda dá tempo das pessoas marcarem. Dá tempo? Da promoção ainda. Vai Ok. fazer o sorteio agora. Eu fui informado que ainda dá tempo de você ir lá no meu perfil, @PRArilton, no meu perfil no Instagram, e você então lá, comenta lá na foto oficial, coloca a foto Gleice, oficial então, por gentileza também. A foto, você comenta lá e você marca 2 amigos e você segue então o meu perfil e o perfil do NT Play, que é @NTPlayOficial, tá bem? Vou dar tempo de sorteio, né? Enquanto eles vão ver nas perguntas aqui, então, GG. Começando e já te chamo então, GG. Aqui, ó, a primeira pergunta que chegou agora foi da Alessandra Gomes. Como saber quando inicia se a primeira praga não é sobre todos? Alessandra, nós certamente ficaremos sabendo. Hoje, o que acontece lá no Japão, na China, no minuto, no mundo inteiro fica sabendo. Nós iremos saber, porque vai ser um evento sobrenatural. Não vai ser natural, sobrenatural. Vera Dantas, por que a Covid-19 não é a 7ª praga? Porque eu acabei de ler agora o que é a 7ª praga. E a 7ª praga tem a ver já com os eventos sobrenaturais que vão dar lugar à volta de Jesus. Então é por isso que ela não é. Ivaneide Nascimento, os que pensam estarem salvos vão saber que estão perdidos por estarem sendo atingidos pelas pragas? Certamente. Certamente, porque as pragas só atingirão os ímpios. Então, se alguém recebe a primeira praga ou qualquer praga, ele vai ter certeza que ele está eternamente condenado. Que situação terrível. Ieda Canguçu, quanto tempo durará as 7 pragas no total? Olha, minha amiga, existem alguns estudiosos, né? Eu até trouxe o nome de alguns aqui, deixa eu ver aqui. Por exemplo, a Roy Alan Anderson, Henry Feyerabend e outros, eles usam Apocalipse 18:8 para dizer que todos os juízes de Babilônia virão num só dia, e esse dia seria profético, seria o tempo de 1 ano, mas não existe uma harmonia sobre isso. Nós não sabemos de fato se serão dentro de 1 ano ou em quanto tempo será. O que nós sabemos é que elas serão rápidas e sucessivas. Agora aqui, Gildário Pergentino, lá do Paraná. Após as 7 pragas, o Espírito Santo ainda estará na terra? Ele vai estar o tempo inteiro, sabe com quem? Com os salvos. Porque Jesus falou assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, dos salvos, ele nunca sairá, mas dos ímpios, assim que fechasse a porta da graça e cair a primeira praga, o Espírito Santo já não está mais com eles. Eva Santos Lira, quanto tempo passará depois que cair as pragas para a volta de Jesus? 1 ano? Nós não sabemos, Eva, como eu falei agora há pouco. O que nós sabemos é que os últimos eventos serão rápidos e sucessivos. Imaginamos que em questões de meses, tudo isso poderá acontecer para que Jesus possa voltar, mas não existe, claro, um tempo determinado. Elizabeth Melo. Os santos não serão atingidos pelas pragas, mas sofrerão e até morrerão no decreto dominical, é isso? Veja, os santos não receberão as pragas. Agora, por ocasião do decreto dominical, que está situado antes do fechamento da porta da graça, é possível sim haver martírios. Então, enquanto a porta da graça estiver aberta, há possibilidade de martírio. Fechada a porta da graça, começaram a cair as pragas, os santos não mais morrem. Por que isso, pastor? Porque hoje, quando o sangue de um justo é derramado, como dizia Tertuliano, né, lá no 2º século já, o sangue dos mártires é semente. Outros até podem se converter por esse testemunho. Mas naquele tempo, quando não mais haverá o Espírito Santo, então nós não teremos mais a questão de morte por parte de quem está salvo.
Leque, então fez o sorteio então aí? Então vamos mostrar aqui quem é a pessoa que ganhou agora o segundo kit, né? É Ferreira Bia. Ferreira Bia. Esse é o número. Eu vou mostrar aqui na câmera, tentar mostrar aqui. Tá vendo aqui o nosso sorteio? Ferreira Bia. Então, por gentileza, Ferreira Bia, deixa o seu Instagram aberto aí, que a nossa equipe vai fazer contato com você agora para pegar o seu endereço para mandarmos então esse kit para a sua casa, tá bem? Eu queria falar um pouquinho sobre a Bíblia aqui agora também. Eu trouxe aqui, olha, uma Bíblia Andrews de estudo para dar de presente. Qual é o desafio então nosso, GG? Como é que nós estamos aí nas nossas páginas? Qual vai ser o desafio hoje? Nós estamos com 8.559 no YouTube, é isso? 8.559 no YouTube e nós estamos no Facebook com 4.100. Então o desafio vai ser o seguinte, posso lançar aqui quanto? 8.500, 9.000? 10.000? 9.500. O produtor aqui é exigente, pela né? fé 10.000, exigente. Tá. Pessoas compartilharem o seguinte, link, a gente alcança os 10.000. Se você está no YouTube acompanhando a live com a gente e compartilhar o link com seus amigos, nós podemos ir a 9.500, como disse o produtor, mas o Gleick já quer 10.000. Aqui é muita exigência, viu, gente? Pela fé. Se nós batermos esse número de 9.500, vamos então sortear também entre esse pessoal aí a Bíblia Andrews, que eu tenho aqui na minha mão, tá bem? Então pegue o link aí do YouTube e partilha com o pessoal, também do Facebook, né? Partilha e nós vamos juntos, daqui a pouquinho eu faço esse sorteio então. Vamos então voltar ao nosso terceiro tópico, que já estamos aqui, são 8h30 da noite. Vamos ao nosso terceiro e último tópico. Vamos abrir nossa Bíblia e agora é como escapar das pragas. Eu acho que muitos que estão assim, ficaram assim pensando, pastor, que coisa terrível, né? Meu amigo, é terrível mesmo. Eu não tenho linguagem para descrever e não existe linguagem humana que possa descrever o que vai ser a queda dessas pragas. O juízo sobre os ímpios sem misericórdia. Então eu e você precisamos escapar. Como escapar? Aqui está a promessa de Deus. Isaías 33:16. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há. A sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e o Deus de Israel, e não desampararei. Olha que promessa linda. Não vai faltar água para você. O sol não vai te queimar. O seu pão não vai faltar. Salmo 121, eu adoro esse salmo. E ele diz assim no verso 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. O Senhor vai te guardar. E sabe qual é o último apelo que Deus faz para você, meu amigo, minha amiga? Está aqui. Apocalipse 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Retirai-vos dela, povo meu. Se você se retirar, você não participa do flagelo, não recebe a praga. Pastor, retirar-se da onde? Olha para o versículo 2. Caiu a grande Babilônia. Retirar-se de Babilônia. Pastor, o que é Babilônia? Babilônia é a confusão religiosa que se assentou em nosso mundo. Segundo a enciclopédia publicada por Oxford, anos atrás, existem catalogadas no mundo 34.000 religiões cristãs. Hoje a pessoa quer servir a Deus e a pergunta é, para onde eu vou? É uma verdadeira confusão. E olha o que eu vou dizer para você. Estas igrejas, elas estão se polarizando. E eu destaco para você hoje pelo menos 4 polos, onde Babilônia está se unindo. Primeiro polo, volta para mim aqui, Gleick, por gentileza. Primeiro polo, igrejas que só falam em cura divina. Agora, nessa pandemia, muitos estão até perguntando, né? Cadê as curas divinas que não estão acontecendo? Segundo polo de igrejas, igrejas que só falam em dom de línguas. Todo culto que você vai, só tem gente tentando falar uma língua que ninguém entende o que é. Terceiro polo de igrejas, igrejas que só falam em exorcismo. Todo culto tem manifestação demoníaca. Quarto polo de igrejas, só se fala em teologia da prosperidade. Essa questão é muito séria.
E eu, como pastor, tenho que alertar você. Igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Mas, meu amigo, não seja enganado. Pastor, como assim não ser enganado? Como o Babilônia engana? Primeiro, vamos pensar nessas igrejas que só falam em cura divina? Amigo, a cura de fato não acontece. Se houvesse cura como muitos pregam, não haveria filas em hospitais. Os pacientes de Covid estariam na porta dessas igrejas. Mas não existe cura. É uma falácia que se usa para atrair pessoas. Segundo bloco de igrejas, só falam em línguas estranhas. Esse não é o dom pentecostal. O dom de Atos 2 é a habilidade que Deus dá ao crente de falar uma língua com a qual ele nunca teve contato. Mas não é uma língua estranha. Olha lá em Atos 2. Você vai perceber que os discípulos que falavam grego e aramaico, eles pregaram para uma multidão onde havia pelo menos 14 línguas diferentes. Conta lá. Partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. Estas línguas não eram faladas pelos discípulos, mas o Espírito Santo os capacitou e eles falaram. Tanto é que as pessoas disseram assim, não são esses aí galileus que estão falando? Como que ouvimos cada um deles na nossa própria língua materna? O Espírito Santo te leva a falar uma língua materna que você nunca estudou, com um propósito evangelístico. Agora todo culto na igreja é uma balbúrdia que ninguém entende nada. Ao mesmo tempo que ninguém entende nada do que se fala, a palavra de Deus permanece fechada e as pessoas não estudam. Terceiro bloco de igrejas, só fala em exorcismo. Todo dia tem demônio na igreja. E eu até assisto a alguns programas de televisão que eles entrevistam endemoniado. Como é que funciona isso? Agenda um demônio para terça, um demônio para quarta, o demônio chega, vai lá, microfona o demônio, maqueia o demônio, agora é a sua hora. Eu trabalho numa TV. Tem hora para começar e para terminar. Tem que colocar um microfone. Como é que funciona com o endemoniado? Você nunca parou a pensar nisso? Um dia uma senhora disse para mim assim, vocês adventistas, vocês não têm poder, vocês não expulsam demônios. Eu respondi assim, poder não tem a tua igreja, que todo dia tem demônio nela. A igreja adventista pode ser atacada? Em algum momento pode aparecer alguém endemoniado? Pode. Mas quando isso acontecer, a igreja vai se unir em oração. E o Espírito vai sair. Sabe por quê? Porque aqui não é lugar dele. Aqui não é lugar dele. Não me venha com essa história. Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores. Aonde Cristo está, o diabo não está. Agora todo culto tem demônio. Demônio, demônio, demônio. E enquanto o demônio é o protagonista do culto, a Bíblia não é estudada. Sai de Babilônia, meu amigo. O último polo de igrejas só fala em teologia da prosperidade. Dá tudo que você tem para Deus e você vai ficar bem de vida. Mentira. Jesus nunca prometeu isso para você. Ele prometeu que nunca vai te faltar o pão nem a água. Ele prometeu que você nunca morreria por necessidade. Porque Deus guarda os seus filhos. Mas ele não prometeu que você seria rico. E escuta uma coisa. Para muitos, a pobreza é uma bênção. Porque se o pouco que tem já cobiçam, imagine se fossem ricos. Perderiam de vez sua salvação. É por isso que Jesus foi claro em dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é pecado ser rico, mas Deus tem que dar muita sabedoria ao cristão rico para não se deixar levar pelas vaidades desse mundo, não perder o senso de missão, de responsabilidade com a obra de Deus, do preparo para os céus. Aí está a Babilônia. E sabe qual é o chamado divino? Sai de Babilônia. O Salmo 34, 7 nos diz, na hora de perigo e angústia, o anjo do Senhor vai se acampar ao redor dos que o temem e os livra. Eu queria terminar minha live de hoje contando para você uma última história e fazendo um convite para você. Qual é o meu convite que eu vou fazer agora? Você que está me assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. O Espírito Santo tem trabalhado em sua vida e não começou nessa live. Há muito tempo ele tem trabalhado. Mas se é desejo agora do seu coração se entregar a Cristo e preparar para ser batizado, nós vamos colocar agora um link nas nossas páginas, no Facebook, no YouTube. Nós vamos postar lá um link.
novotempo.com/eu aceito. Você vai clicar nesse link e você vai colocar os seus dados. Quem vai fazer isso? Você que deseja ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estou com o meu computador aqui em tempo real. Eu vou abrir aqui agora o formulário, porque eu quero ver qual é o primeiro nome que vai aparecer aqui e eu vou ler esse nome, se entregando a Jesus Cristo. Vai aparecer aqui para mim em tempo real. Eu estou aqui no formulário, onde chega a informação. Eu quero ler o nome da primeira pessoa que vai postar aqui a sua decisão por Cristo e pelo batismo. Você vai acessar o link, está aí, novotempo.com/eu aceito. Clica nesse link, coloca o seu nome, o seu e-mail, o telefone, a cidade, o estado, e nós vamos fazer contato com você. Nós vamos ajudar você. Você quer escapar dos juízos divinos? Quer ser guardado pelo céu? Quer ser protegido por Deus? Então entrega a sua vida a Cristo. Esse é o caminho para você escapar. Porque agora Deus está estabelecendo uma cobertura sobre o seu povo, sobre os sinceros filhos de Deus. E você precisa estar debaixo dessa cobertura. Já chegou aqui o primeiro nome. O primeiro nome que apareceu para mim aqui, já apareceram 3. Deixa eu mandar um abraço carinhoso para Larissa Paixão, para Lorena Souza, para Lucely Bussi. São os 3 primeiros nomes que já apareceram aqui. Tomaram sua decisão. Louvado seja Deus. Deixa agora com o link o tempo inteiro. Eu vou contar para você uma história. Põe a foto comigo para mim. Você está vendo essa foto aqui? Essa foto aqui são de 10 convidados de uma das temporadas do programa Bíblia Fácil, que eu apresento aqui na Novo Tempo. Em todas as temporadas a gente procura trazer 10 pessoas. E se você perguntar assim para mim, pastor, qual foi a temporada mais difícil que você teve para gravar? Foi essa aqui. Sabe por quê? Porque nessa temporada, o tempo inteiro, eu tive que enfrentar embates e embates. Foi muito difícil. Quando terminou a temporada, eu quase desmaiei lá no serviço, tão cansado que eu estava. Eu não entendi por que foi tão difícil gravar aquela temporada. Mas eu estou contando essa história para voltar a esse verso aqui, ó. O Senhor se acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Passados alguns meses dessa gravação, eu estava aqui em São Paulo e fui auxiliar o pastor Emílio Abdala num evento sábado à noite, num ginásio de uma escola. E quando eu cheguei no ginásio, uma família me procurou e disse, pastor, a gente queria falar com o senhor, mas a minha esposa está muito emocionada, ela nem consegue falar. Eu disse, então deixa eu terminar o programa e vocês vêm. Quando terminou o programa, a família voltou. A esposa continuava emocionada, não conseguia falar. Então a esposa disse, pastor, eu vou contar para o senhor a história. O senhor está lembrado de uma temporada que o senhor gravou sobre Daniel, onde houve grandes embates teológicos a respeito da identidade de Miguel? Eu disse, claro que sim. Pode voltar para mim, ler, por gentileza. Eu disse, claro que sim. Ele disse, pois bem, pastor. Eu estava com minha esposa, que aqui está, e meu filhinho, assistindo essa temporada. E enquanto o senhor discutia com outros pastores e outras pessoas a respeito da identidade de Miguel, e o senhor dizia que Miguel era Cristo, e eles diziam que não, que Miguel era um anjo. Enquanto a gente assistia aquele embate teológico, esse meu filho que o senhor está vendo aqui, ele deu um pulo no sofá, pastor, e ele correu para perto da TV. E ele disse assim, papai e mamãe, vocês estão vendo aqui na TV? E nós perguntamos, o que, filho? Mamãe, um anjo ao lado do pastor Arilton. Estão vendo? E o pai disse, meu filho, não estou vendo. E o garotinho insistia, papai, olha aqui, ao lado do pastor Arilton, um anjo só não está vendo. E foi naquele sábado à noite, com esse garotinho, de apenas 4 anos de idade, que eu entendi que o anjo do Senhor está ao lado daqueles que temem ao Senhor. E no momento mais difícil da gravação do meu programa, eu não podia ver, mas através dos olhos de Marcos Gabriel, eu fiquei sabendo, ou pelo menos Deus me relembrou, de que aonde nós estivermos fazendo a obra do Senhor, os anjos estarão. Você precisa desse anjo para proteger a sua vida. Mas só há uma forma de se proteger. Você tem que sair de Babilônia. Eu estou falando para um ex-adventista agora. Você está andando longe dos caminhos do Senhor há quantos anos?
Você tem que voltar essa noite. E por que essa noite? Porque você não sabe amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Você tem que voltar hoje. Acesse esse link agora, põe os teus dados lá e toma a sua decisão pelo rebatismo. Eu estou falando agora com uma garota, uma jovem. Você se afastou dos caminhos do Senhor, não foi? Talvez foi aquele namorado que te tirou da igreja. Mas é hora de voltar. Volta agora. Clique nesse link. Volta agora. Porque Deus ama você, minha jovem. E Ele quer você de volta. Nos caminhos dEle. Volta agora. Eu não sei para quem eu estou falando agora. Mas Deus tem uma igreja verdadeira nessa terra. Tem um povo remanescente. E você precisa tomar agora a decisão de se unir a esse povo remanescente. Como? Através do santo batismo. Eu já tenho aqui 70 pessoas que tomaram a decisão. Mas esse número é muito pequeno diante daquilo que Deus está preparando para você. Então eu preciso que você agora tome essa decisão. Clica nesse link, novotempo.com/eu aceito. Preencha os dados. Tome agora a sua decisão pelo batismo. E eu queria dar um tempo para você e contar uma última história. Num dos programas do Bíblia Fácil, eu terminei de gravar a temporada. E quando eu fiz o apelo para o batismo, várias pessoas se colocaram de pé. Eu orei por elas, como eu sempre faço, e quando as câmeras foram desligadas e eu estava juntando o meu equipamento, 3 jovens se aproximaram e disseram assim: pastor, nós queremos ser batizadas. Eu disse: eu sei, eu vi vocês de pé. Elas disseram: não, pastor, nós queremos ser batizadas agora. Eu disse: olha, agora eu não posso batizar. Eu vou explicar como funciona. Vocês vão voltar para a casa de vocês. Nós vamos colocar um pastor para ajudar vocês. Vocês farão estudos que eu não toquei aqui no Bíblia Fácil. Vocês vão assistir a uma igreja e então vocês serão batizados. Elas saíram. O tempo passou uns minutos e voltou uma delas. Aqui você joga para os dois também? É. Ué, aqui meio que voltou rapidinho. Como se você não passa normal aqui no YouTube. Ele olhando o cara de triste pro computador dele. Acho que foi, peraí. Fala aí, pastor. Às vezes voltou. Acho que tentamos voltar aqui. Voltamos aqui, amigos, mas infelizmente nosso sinal aqui caiu, problemas técnicos aqui. Voltei para encerrar a live. Vamos fazer o sorteio aqui, GG, da Bíblia. Agradecer a você que nos acompanhou. E Deus, por certo, tem planos e não vai ser essa queda que houve agora desse sinal para atrapalhar um pouco a nossa mensagem, que vai interromper você ou impedir você de tomar a maior decisão da sua vida. Eu louvo a Deus porque eu estou aqui com a tabela aberta aqui, os pedidos de batismo, eles não param de chegar. Mais de 130 pessoas já tomaram sua decisão. Nós louvamos a Deus por isso. Que Deus possa abençoar grandemente você. Nós queremos agora sortear essa Bíblia, como foi prometido para vocês. Nós alcançamos mais de 9.000 pessoas lá no 9.200 lá no YouTube e 4.500 lá no Facebook. 9.200 pessoas no YouTube e 4.500 lá no Facebook. Obrigado você porque participou com a gente, porque ajudou aí a divulgar o sinal. E é você que está tomando sua decisão. Louvado seja Deus por isso, viu? Estamos aqui fazendo o sorteio para enviarmos a Bíblia de Estudo Andrews para a casa de alguém que vai ganhar agora aqui. Conta o vídeo da história, pastor, de novo. E eu vou guardar a história que eu estava contando para um outro momento, tá bem? A gente vai contar essa história numa próxima live que nós fizermos. E a ganhadora, então, o ganhador da Bíblia Andrews foi o... eu não sei, Chosen 10. É isso? É o Tati Alves Gonçalves, é isso? Não. Não, é o Ades. Esse primeiro aqui. É esse primeiro. Eu vou mostrar aqui então, deixa eu ver aqui. Aí está, tá vendo? Esse é
Chonzin 10. Esse é o ganhador. Então você mantenha, por gentileza, o seu Instagram aberto. A equipe vai fazer contato com você e nós vamos mandar essa linda Bíblia para você não deixar de estudar aí, tá bem? Muito obrigado a você que esteve conectado com a gente. Eu queria fazer uma oração agora, agradecendo já a Deus por esse momento que nós tivemos de estudo e pela sua participação também nessa live de hoje. Vamos orar? Pai Santo, louvado e exaltado seja o teu santo nome por todas as bênçãos, por teu cuidado e proteção. Obrigado por esses momentos que passamos estudando a tua palavra e por essas pessoas que tomaram hoje a decisão de voltar aos teus braços. Que a tua mão poderosa esteja com cada um deles e que eles possam, Senhor Deus, o mais breve possível, passarem pelas águas do batismo e estarem selados e protegidos para o tempo do fim. Cuida de todos nós e dai-nos a certeza de que ao teu lado nós seremos guardados e protegidos. Como o Senhor nos promete, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado, Senhor Deus, seja por essa tão grande salvação. Dê a todos nós uma boa noite na tua companhia e nos prepare a todos para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigos, por esse encontro de hoje. Que Deus abençoe você grandemente e até uma próxima.